Olá! Hoje nós vamos tratar de funções quadráticas ou funções do segundo grau, como queiram chamar. E para nos ajudar, temos aqui a participação de alguns alunos da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira. O que é uma função quadrática? Função quadrática é a função polinomial da forma f de x igual a x2 mais bx mais c, onde o a obrigatoriamente tem de ser diferente de zero, para que a função seja realmente do segundo grau. Como é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática, ou função do segundo grau, é uma parábola. Veja um exemplo de aplicação da função quadrática para a resolução de problema. Aqui temos um gráfico originado da função quadrática abaixo. Veja que ela é uma função do segundo grau, por isso formou uma parábola. E como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Uma empresa lançou um determinado produto no mercado e verificou que o seu faturamento em relação a este produto, no primeiro semestre de 2012, se deu pela função f de x igual menos x2 mais 6x menos 5, sendo que f de x representa o faturamento da empresa em milhares de reais e x representa o tempo transcorrido em meses. Podemos iniciar a construção do gráfico cartesiano a partir de uma tabela, onde atribuindo o valor 0 ao x e substituindo na função, encontraremos menos 5 como correspondente para y. Substituindo a variável y por 0 na função e utilizando a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, onde iremos utilizar os valores a igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 5, encontraremos os zeros da função, as raízes da equação, que, no caso, após a resolução da equação do segundo grau, com a utilização da fórmula resolutiva, foram encontrados os valores 1, e 5. De posse dessas raízes, podemos montar o gráfico cartesiano. Notemos que, em função do a da equação ser negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E em função do c da equação ser menos 5, a parábola intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y, no referido ponto. E como fazemos para encontrar as coordenadas do vértice da parábola dessa função? Dividindo a parte do eixo x interna à parábola ao meio, encontraremos ali como ponto médio o 3. Utilizando esse valor 3 na função, encontraremos o valor correspondente para y, que aqui no caso é 4. Então, as coordenadas do vértice da parábola são 3 e 4. O que é o domínio de uma função? O domínio é o deslocamento da parábola em relação ao eixo das abscissas, eixo x, aqui de 0 a 6, ou seja, x pertence a r, tal que 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 6, pois a função retratou o faturamento da empresa durante 6 meses. O que é a imagem de uma função? A imagem de uma função é a parte referente ao deslocamento desta em relação ao eixo das ordenadas, eixo y. Aqui, por exemplo, variou de menos 5 até 4, ou seja, do menor faturamento até o maior. Então,
A imagem dessa função é y pertence a r tal que menos 5 menor ou igual a y menor ou igual a 4. Essa é uma função de máximo ou de mínimo? Notem que esta é uma função de máximo, porque o vértice da parábola está na sua altura máxima. Qual mês a empresa atingiu seu faturamento máximo em relação ao produto? Como podemos observar no gráfico, o faturamento máximo da empresa se deu no final do terceiro mês. Em quais meses a empresa obteve lucro com a venda do produto? Também podemos observar, através do gráfico cartesiano, que a empresa obteve lucro nos meses 2, 3, 4 e 5, uma vez que a parábola está situada nesses meses na parte positiva em relação ao eixo Y. Em uma partida de futebol, ao ser chutada por um jogador, a bola descreveu, ao tocar o solo, uma trajetória definida pela função f de x igual a menos x ao quadrado mais 10x. em que y corresponde à altura da bola em relação ao solo após ter percorrido horizontalmente uma distância x. Observando o esquema e considerando as medidas de x e y em metros, qual a distância que essa bola percorre até tocar o solo? Partindo da tabela, quando atribuímos o valor 0 para x, encontraremos 0 também para valor correspondente de y. Quando atribuímos o valor 0 para y na função, teremos uma equação do segundo grau incompleta, em que poderemos colocar o x em evidência, ficando assim, x que multiplica menos x mais 10. Dessa forma, um dos valores de x será 0. Menos x mais 10 igual a 0, nós podemos isolar o x e teremos menos x igual a menos 10. Teremos x igual a 10. Traçamos a parábola de concavidade voltada para baixo, uma vez que o a da equação é menos 1, é negativo, menor que 0. No ponto médio do interior da parábola, encontramos 5. Substituindo esse valor 5 na função, encontraremos 25. O domínio da função é a parte do eixo x compreendida entre o 0 e o ponto 10. A imagem da função é o espaço do eixo y compreendido entre 0 e 25. E qual foi a altura máxima atingida pela bola? Observando o gráfico, podemos concluir que a altura máxima atingida pela bola foi de 25 metros. A que distância do local do chute a bola tocou o solo? Como podemos verificar, pelo domínio da função, a distância foi de 10 metros. Qual é a relação entre o delta da fórmula resolutiva e os pontos onde a parábola intercepta o eixo x? Isso eu sei, é muito simples. Se o delta for maior que 0, a parábola interceptará o eixo x em 2 pontos, independente de ser no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, ou ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. E se o delta for igual a 0? Se o delta for igual a 0, também é muito simples. A parábola interceptará o eixo x em apenas um único ponto. E se o delta for menor que 0? Se o delta for menor que 0, a parábola não intercepta o eixo x. Vale lembrar que o delta, ou discriminante de uma equação do segundo grau, é dado pela fórmula delta igual b ao quadrado menos 4ac, ou seja, a parte em que, na fórmula resolutiva, ou fórmula do Bhaskara, se encontra sob a raiz quadrada. A parábola intercepta o eixo x em 2 pontos, em função do delta ser maior que 0. Delta igual a 0. A parábola intercepta o eixo x em um único ponto. Aqui temos delta menor que 0, ou seja, negativo. Por isso, em nenhum gráfico a parábola toca o eixo das abscissas, o eixo x. Se o gráfico a seguir representa a parábola referente à função y igual a x2 mais bx mais c, podemos afirmar que
Alternativa A maior que zero, B menor que zero e C menor que zero. A menor que zero, B maior que zero e C maior que zero. Alternativa C, A menor que zero, B maior que zero e C menor que zero. A menor que zero, B menor que zero e C menor que zero. Notemos que, pelo fato da parábola da função ter a concavidade voltada para baixo, obrigatoriamente o A é negativo, menor que zero. Assim, descartamos a alternativa A. Em função da parábola interceptar o eixo y na sua parte negativa, concluímos que o C da equação é negativo. Logo, descartamos também a alternativa B. Como o x do vértice da parábola é positivo, descartamos a alternativa D. Com isso, concluímos que a alternativa correta é a alternativa C.